A arte na Idade Contemporânea é compreendida no período entre a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, até o presente momento. O que a gente não pode se confundir é a Idade Contemporânea não tem nada a ver com a dança contemporânea, tá? Porque nessa época, não podemos esquecer que ainda aconteciam os balés de corte, ainda aconteciam aquela coisa dos camponeses, os trovadores, né? Ainda estava acontecendo, eles estavam saindo dessa era. A dança contemporânea, ela surgiu só em 1950. E essa foi uma época muito caracterizada por revoluções e grandes transformações artísticas, tanto demográficas quanto sociais, políticas, tecnológicas, econômicas. Foi uma revolução, né? Tudo mudou, como o que a gente está passando hoje. A gente está passando por uma revolução, né? A gente está tendo a necessidade de nos conectarmos através da tecnologia, computador, você vê, a nossa videoaula. Quando que a gente ia pensar que um dia a gente ia estar aqui, né? Eu dando aula de dança para vocês através de um celular, de um computador. Então, é uma revolução que nós estamos passando nesse momento. E isso já aconteceu outras vezes no mundo, para que evoluísse, né? Para que mudasse. Então, dentro desse contexto, a vanguarda artística surgiu buscando uma nova linguagem, uma nova estética, a nova sociedade que estava ali se formando. Então, eles passaram a perceber que aquele estilo de dança não funcionava mais porque estava tudo mudando. Então, tinham que mexer também na arte. E as principais características da arte na Idade Contemporânea foi a liberdade de expressão e as atitudes provocantes. Então, vocês vão perceber que as mulheres começaram a encurtar o vestido, tiraram aquele sapato de salto, passaram a usar sapatilhas. Também a gente vai perceber que o uso da linguagem, do vocabulário, ele muda. Eles começam a criticar a cultura e os tempos. Então a arte, ela abandona aquela coisa da imitação da natureza, do sagrado, e ela se concentra no mundo interior dos personagens, no sensível, no conceitual, nas linguagens, nas formas. Então os textos, tanto do teatro quanto as histórias da dança, elas passam a ser contadas como a realidade. Então, assim, tá acontecendo a Revolução Francesa. Ah, vamos montar um balé que conta a história da Revolução Francesa. Chamas de Paris. Aparecendo inconscientemente a reconstrução mental do trabalho, né? Exigindo do espectador uma nova atitude para aquela obra. A pintura, a dança, tudo isso eles fogem da figuração e começa a ter um lado mais abstrato. Sabe aqueles quadros que a gente vê que não entende nada? Então, é isso. Elas quebram com aquelas linhas de cores tradicionais, pintando o cavalinho, pintando o céu e as estrelas, e eles criam desenhos geométricos e uma visão simultânea de várias configurações de um objeto.
A arquitetura também passa por isso, né? A forma de construir as casas e os castelos, ela abandona aquela simetria e passa a ser assimétrica. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Simetria é quando é tudo certinho, que nem o balé, que é tudo certinho, 5, 6, 7, 8. E a assimetria já é tudo mais como a dança contemporânea, né? Como o nosso curso também, o que nós vamos aprender. É a desconstrução, né? Eles começaram a desconstruir, acho que é essa a palavra. Então, depois que aconteceu a Revolução Francesa, né? Que foi um fato histórico muito marcante, muito importante para que nós chegássemos até aqui, uma série de mudanças culturais e intelectuais foram adicionadas em paralelo com as transformações econômicas, sociais e políticas da Revolução Burguesa e a Revolução Industrial, que foi um outro fato histórico também, né? Se hoje nós temos a Revolução Tecnológica, que é o que eu acredito que esteja acontecendo, nós já tivemos a Revolução Industrial, onde muitas pessoas perderam o emprego. Imagina, você precisava de, sei lá, 10 pessoas para fazer um sapato na época. E aí chegou uma máquina que fazia o sapato. Ou seja, você só precisava de um funcionário para só ligar o botão daquela máquina para fazer um sapato. Estou dando um exemplo assim, tá? Simples. Então, 9 pessoas foram demitidas, ou 10, porque a pessoa que tinha que ligar a máquina tinha que ter o entendimento daquela máquina. E é o que está acontecendo hoje, né, gente? Muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas perderam o emprego. As pessoas, elas foram substituídas pelo computador, né? Agora você não precisa mais ir até a empresa, você não precisa mais pagar aluguel em algumas situações. A pessoa consegue trabalhar de casa, você diminui o número de funcionários. Então, essa também é uma revolução que nós estamos passando. E toda revolução é para evolução, né? Vamos pensar assim. Então, dias melhores virão, fé em Deus, vamos lá. Então, toda essa revolução, né, industrial e francesa, elas refletiram nos movimentos da arte no século XIX. E os estilos do século XVIII, o neoclassicismo, o que eles chamavam de rococó, né? Simultaneamente, eles cederam espaço para o movimento romântico. Então, é agora que vai surgir o romantismo. Então, como eu já falei para vocês, essa é uma das divisões cronológicas da história, baseada nos acontecimentos ocorridos em solo europeu. Mas, nesse sentido, a gente se pergunta: por que a Revolução Francesa ela foi mais importante do que a independência dos Estados Unidos? Já que muitos traços eram comuns a ambos acontecimentos. O principal motivo é mesmo o fato de terem sido os historiadores europeus a realizarem essa divisão cronológica do que eles consideravam a história da humanidade. Então, a Revolução Francesa representou transformações profundas na sociedade europeia da época e teve consequência em outros continentes, como a influência nos processos de independência das colônias da América, espanhola, portuguesa e francesa. Na França, eles tinham como ideal a liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema deles. A burguesia francesa e outros setores da população da sociedade, eles conseguiram derrubar o poder político da aristocracia proprietária das terras, que havia consolidado seu poder durante a Idade Média. A conquista do poder político era a coroação de um fortalecimento econômico da burguesia, que havia sido iniciado a partir de finais da Idade Média, com novas formas de produção nas cidades do campo, além da abertura comercial no Mediterrâneo e das novas rotas marítimas no Atlântico e Pacífico. O regime político burguês era baseado na separação dos poderes entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, foi nessa época que isso foi criado, lembra? Ele expandiu-se a partir da França durante a Idade Contemporânea e foi alcançando quase que todos os locais do planeta.
A ação de Napoleão Bonaparte foi importantíssima para que essa expansão acontecesse. E as principais consequências foram as lutas entre as classes sociais exploradas, notadamente, né, os trabalhadores assalariados, contra a exploração capitalista. Um exemplo marcante de tentativa de superação da exploração foram as revoluções, sendo a mais conhecida a Revolução Russa, em 1917. Entretanto, os desenvolvimentos subsequentes da Revolução representaram a revolução da exploração, mesmo que sob o manto ideológico do socialismo. Essa forma de organização social, de propriedade estatal e domínio político e social nas mãos de um partido comunista foi implantada em metade do território mundial. O século XX foi então marcado por essa divisão entre o capitalismo de base privada e uma organização social controlada pelo Estado. Houveram ainda outros regimes que marcaram a idade contemporânea, mas não vai dar tempo da gente falar muita coisa, né? Porque aí a gente já entra em assuntos mais técnicos, mais aprofundados da história. Mas principalmente os chamados de totalitários, representados pelo fascismo e nazismo. Outra característica nefasta da idade contemporânea foram as guerras. Inúmeras guerras aconteceram nessa época. As maiores e mais mortíferas foram chamadas de guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, né, que ocorreu entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, resultado de muita morte, porque as pessoas juntaram essa evolução que elas criaram, né? Então já tinham as máquinas, as armas foram se aperfeiçoando, bombas atômicas, né? A famosa bomba de Hiroshima, matou muita gente. O homem, ele pode levar as ideias dele tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? A internet, ela é muito boa, porque ela aproxima a gente, mas quanta coisa ruim não acontece na internet também, né? Quanta gente mata aí na internet. Então, a mesma coisa eles fizeram nessa época. Eles pegaram essas criações deles, as invenções, e usaram para o lado mal, né? Na guerra, eles usaram toda essa tecnologia da época. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque todos os balés, toda a dança, ela vai representar esse cenário. Então, os balés de repertório, eles surgem aí, contando as histórias das guerras, das invasões, depois a busca pela liberdade na dança moderna, na dança contemporânea, que nós vamos ver a seguir. Então, o contexto histórico da dança caminha junto com a nossa história. E é nesse período que surgem também os outros estilos de dança, né? Porque até agora nós falamos sobre a dança de corte, sobre a dança dos plebeus, dos camponeses. Nós vimos aqui a França e a Itália, vimos a Rússia, né? Os países europeus. Isso tudo aconteceu na Europa. Mas lá no Egito, lá no Oriente Médio também aconteciam as danças, né? Como nós já vimos a história da dança lá no Japão, na China, no Egito. Então lá também estava acontecendo essa revolução, só que de outra forma, que levaram a outros estilos de dança. Então tudo isso acontecia ao mesmo tempo. Então eu não tenho registro assim, primeiro foi a dança do ventre que foi criada, não, foi o balé clássico, sabe? Não tem esse cronograma. Todas as danças, elas aconteceram no mesmo tempo, só que em continentes diferentes, tá? E hoje nós temos acesso a todas elas. E nós criamos outros estilos de dança, juntando todas essas danças, né, com o nosso conhecimento. Então agora, nos próximos vídeos, nós vamos estudar um pouquinho sobre cada tipo de dança separado, tá bom? Nós já vimos muito aqui sobre o balé clássico, nós vimos também um pouquinho da dança do ventre lá na história do Egito, nós vimos as danças chinesas, as danças japonesas, e agora nós vamos entrar na dança moderna, né? Que ela surge aí
Nessa idade contemporânea surge a dança moderna, mais para frente a dança contemporânea. Ao mesmo tempo que acontece isso, no outro país acontece o sapateado, que no outro país acontece o sapateado irlandês. Então, as danças elas vão sendo criadas, vão sendo inventadas pela população, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma em cada região, com as características da sua região. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da dança contemporânea. A dança contemporânea, como eu já falei para vocês, não sei se vocês lembram, ela surgiu em meados de 1950 como uma forma de protesto, de rompimento com a cultura clássica. A dança contemporânea, ela era um gênero teatral de dança-teatro, né? Como já tinha antigamente a dança-teatro, mas ela foi se desenvolvendo melhor no século XX. E desde então, tornou-se um dos gêneros mais conhecidos, especialmente no mundo ocidental. Alguns teóricos remetem a origem da dança contemporânea aos experimentos dos artistas pós-modernos de um movimento iniciado na década de 1960 nos Estados Unidos. Entretanto, esses valores éticos e estéticos da dança contemporânea, eles são encontrados desde o século XX, no pensamento de primeiros precursores da dança moderna, como Isadora Duncan, né, que nós já vimos. Em termos técnicos, a dança contemporânea, ela tende a combinar diversas qualidades de movimento, uma vez que não se prende à estética pré-estabelecida. Então, eles se desprendem daquela coisa do balé clássico, sabe? É uma revolução. Cada projeto coreográfico compreende um projeto técnico, elaborado durante o processo de composição. Maria José Fazenda, no prefácio do livro Poética da Dança Contemporânea, diz que, quanto à obra coreográfica contemporânea, ela apresenta formas e conteúdos diferentes e formatos diversificados, na dimensão, no número de intérpretes, nos lugares de apresentação, e, nela, o movimento do corpo estabelece múltiplas relações com os elementos plásticos, como os objetos, cenários e sonoros, e também com as imagens virtuais. Então, a dança contemporânea, ela não se define em técnicas ou movimentos específicos, como nós aprendemos no balé clássico, e até na dança moderna tem também, né? Pois o intérprete, né, o bailarino, ele ganha autonomia para construir as suas próprias partituras coreográficas a partir dos métodos e procedimentos da pesquisa. Então, tem o método para direcionar, mas esse método não vai dar o passo para ele só vai conduzir, né? Então, nós temos o contato e improvisação.
a técnica de Release, temos a técnica de Body Mind Century, temos Alvin Nicolai. Esses métodos, eles trazem instrumentos, né, para que os intérpretes criem as suas composições a partir de temas relacionados a questões políticas, sociais, culturais, autobiográficas, comportamentais e cotidianas. Então é um leque de opções que você tem. Você não vai ficar só ali contando a historinha da princesa que conheceu o príncipe, né? Você vai contar a sua história. E também como a fisiologia, a anatomia do corpo. Aliado tudo isso, viu-se a necessidade da pesquisa teórica para a complementação da prática. Várias inovações e experimentações que muitas vezes beiravam a total desconstrução de tudo que já havia feito na arte. Finalmente, na década de 1980, a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo uma linguagem própria, embora algumas vezes faça referência ao balé, jazz ou ao hip hop. Então, como eu falei para vocês, foram criados métodos, né, que eram como se fossem instrumentos constituídos por pensadores coreográficos, que ao longo do tempo nós vamos conhecer alguns desses métodos, tá, nas nossas aulas. Tem o método de Laban, né? Rudolf Laban, ele tende a combinar 4 fatores para os movimentos, que são eles: peso, espaço, tempo e fluência. Com o espaço, o Laban ele se refere à kinesfera, que é o nosso espaço pessoal e o espaço geral. E ele também se refere aos planos alto, médio e baixo. Nós vamos aprender tudo isso nas nossas aulas práticas. As direções também, para frente, para trás, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, as diagonais. As formas, redondo, reto, curvo, estreito, largo, angular e aos tamanhos, pequeno, médio, grande. Com o nosso peso também, a gente aprende a lidar com o peso do nosso corpo, né? A fazer o que a gente consegue fazer com o nosso corpo. E isso tem a ver com o tempo, a fluência, que são os conceitos básicos trabalhados. E também ele trabalha com os opostos, o leve e o pesado, o lento e o rápido, o livre e o controlado. E todas essas características pensadas por Laban, elas geram qualidades ao movimento e novos lugares para criar e improvisar. Então, a gente não tem aquela receitinha de bolo, né? Que nem a professora vai dar uma aula de dança, de balé para vocês. Ela vai falar, olha, faz um plié, um tandi, um jeté e um rondejant, sabe? Na dança contemporânea, não. Ele não te dá um passo, ele te dá a direção para você criar.
Ao contrário das danças tradicionais, a dança contemporânea não limita a narrativa, a música e o espaço cênico e os elementos cênicos, eles podem ser criados por você. Eu não tenho que compor aquele personagem. Você cria a sua história, você cria o seu elemento, a sua dança. E por serem independentes, contrapondo-se ou complementando, não tem limite estrutural. E também não há limites impostos para o corpo. Você não precisa ser magra para dançar a dança contemporânea. Você não precisa ser alta, você não precisa ser branca, você não precisa ser rico, pobre. Qualquer um pode dançar a dança contemporânea. Eles tiram esses limites. Em 1960, os primeiros coreógrafos pós-modernistas deram ainda mais vida à busca pela ruptura com as danças clássicas. Os mais conhecidos, né? Tem outros, mas eu destaquei alguns aqui para vocês. A Pina Bausch, né? O seu trabalho chama de dança-teatro, é muito usado para os atores também. Eu dou essa aula na Escola de Artes Cênicas. É um movimento que se origina da época de Rudolf Laban e de Kurt Jooss. A dança-teatro, em 1970, ela busca uma intensificação da expressividade e para isso faz um diálogo entre o movimento, a música e a palavra. Tudo a ver com o teatro, né? É muito legal. Hoje, são muitos coreógrafos e intérpretes criadores que exploram modos de expressar através do corpo, munidos de instrumentos. Então, tem diversas vivências que são questionadas, assuntos contemporâneos e políticos também são criados. A dança contemporânea, ela está muito ligada à política. Eu tô vendo bastante dança inspirada no que nós estamos vivendo hoje, né? Já vi algumas coreografias falando sobre a quarentena, sobre a pandemia, sobre essa doença. Então, a dança contemporânea, ela é a dança da atualidade.